Então, vamos dar início à nossa live. Meu nome é Antônio Jorge Lima Gomes, eu sou professor da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, está aqui, o UFVJM, vou levantar um pouquinho para vocês verem, tá? O UFVJM. E, além de professor, eu também escrevo, faço poesias e publicações também científicas. Mas hoje o tema não é especificamente publicações técnicas e científicas, e sim literatura. Hoje é sábado, dia 6 de junho de 2020. Que dia importante é hoje? Hoje se comemora o dia do escritor Teófilo Ottonense. E no mundo atual, com a rapidez com que as pessoas têm que ler, houve um afastamento dos jovens, principalmente, da literatura. Eles têm uma dificuldade em ler textos longos e também de escrever textos longos. Em contrapartida, têm dificuldade em ler e interpretar o que está sendo, digamos assim, lido. Há uma dificuldade muito grande entre ler e entender. E isso chegou, inclusive, às universidades. Então, isso é uma deficiência que já vem de algum tempo. E com a chegada da internet e dos novos tipos de comunicação, isso ficou mais latente. Os jovens têm dificuldade de interpretar. Uma sugestão que eu tenho é os jovens voltarem a ler relativamente, não falar antigamente do tempo das pessoas um pouco mais de idade, a gente lia muito mais que hoje. A gente assistia menos televisão, a gente ouvia mais rádio, era uma outra época. O rádio era um rádio de informação, era um rádio para transmitir não só o futebol, mas também o conhecimento. Então, tinha programas de conhecimento no rádio, como se faz na televisão. A televisão tomou um tempo da leitura, assim como a internet também tomou um tempo da leitura. E aqui em Teoflotone, algumas pessoas muito preocupadas com isso criaram a Academia de Letras de Teoflotone. E eu estou colocando aqui para vocês verem a revista anual que a Academia de Letras de Teoflotone lança. Todos os anos, a Academia lança com seus escritores textos com temas especiais. Então, primeira coisa importante, temos em Teoflotone uma Academia de Letras, que chama-se Academia de Letras de Teoflotone, a popular Auto, que é A de Academia, L de Letras, TO de Teoflotone. Então, Auto ou Academia de Letras de Teoflotone. E nós temos, então, uma série de escritores, a maioria, inclusive, daqui, ou da região, são escritores que realmente se comprometem a escrever. E eu vou voltar um pouquinho antes. Isso é só agora? Não, sempre existiu. Se a gente voltar aos anos 70 e 80, nós vamos encontrar escritores aqui importantes. E o primeiro, dos livros que eu vou colocar para vocês, não é nem de escritor, é de uma escritora, que chama-se Isaura Caminhas Faciani. A Isaura Caminhas Faciani, ela foi também uma das fundadoras da Academia de Letras de Teoflotone, e ela foi a primeira grande escritora, digamos assim, da década de 70 e 80, aqui em Teoflotone, aqui na cidade mesmo. Ela era professora e fundadora, inclusive, da Escola Estadual Deputado Geraldo Landi, aqui em Teoflotone. Então, ela escreveu, eu tenho aqui na minha mão, uma grande quantidade de livros só da Isaura Caminhas Faciani. Então, só para você ter uma ideia da coleção de livros de uma escritora teoflotonense que nós, que lidamos com literatura, conhecemos. Então, aqui só para vocês terem uma ideia, a grande escritora que foi, além de grande professora também, grande diretora, é uma história muito bonita que eu quero que vocês leiam depois sobre ela. São Memórias de um Espantalho, Doce Infância, tudo isso da Isaura Caminhas. Mensagens para um Viver, acho que Viver Melhor, isso mesmo, Mensagens para um Viver Melhor. Ela, nesse caso, ela aqui tem parceria com outra professora, que é a Lélia Santos. Aqui, João Grandão Poderoso, voltando um pouco para a literatura infantil. Meu Saci, um livro também muito interessante da dona Isaura. Em Busca da Montanha Encantada, muito legal também, um livro interessante também. Outro aqui, A Saudação da Aurora, também um livro interessante, escrito, todos esses livros são escritos aqui em Teófilo Otoni. Blindando a vida, olha que fantástico, né? Quem não gosta de blindar a vida é tão curta. Até porque a gente está vivendo hoje esse isolamento social, né? Em função da pandemia, que é passageira. É passageira, temos que ter consciência disso.
mas brindando a vida. Um livro até interessante para o momento que a gente está vivendo. Histórias de um Casarão, contada por ele mesmo. Esse livro é fantástico, já fiz um resumo sobre ele, inclusive, porque ele conta a saga que foi construir a Escola Estadual Deputado Geraldo Lange. E ela, de uma maneira muito positiva, ela escreve, ela coloca no papel de uma maneira bem lúdica até, inclusive não colocando os nomes das pessoas, colocou personagens, mas ela conta a história da construção e das dificuldades que foi construir a Escola de Deputado Estadual Geraldo Lange. Outro livro da escritora, A Felicidade Está Dentro de Nós. Olha que título, né? Tem uma paixão, né? A Felicidade Está Dentro de Nós. Também outro livro da Isaura Caminhas Passeani. E um aqui também para infantil, a saga da Dona Cissa, A Preguiça. Só para lembrar que aqui estou a Flotone, para quem não conhece, de repente estão me assistindo em outros lugares, nós temos aqui a Praça Tiradentes, que fica no centro da cidade, onde nós temos a história das preguiças. Então, é um local que as preguiças já habitam há muitos anos, e isso virou, digamos assim, um point daqueles que vêm na cidade ou daqueles que aqui habitam, ir na praça e ter contato com as preguiças. Então, aqui está a história. Isso aqui, então, foi apenas, estou falando apenas de uma escritora, Teófilo Otonense. Por isso, em 2014, foi aprovada uma lei aqui na Câmara Municipal, criando, então, o Dia do Escritor Teófilo Otonense. E que dia é esse, Antônio Jorge? Hoje, todo primeiro sábado do mês de junho. Então, já é uma lei municipal reconhecendo a importância dos escritores. E se vocês pensam que é só do passado, eu vou colocar agora para vocês um livro lançado ano passado, de Magali Barroso e Dalma Neumann-Ken, uma escritora daqui, Teófilo Otoni, que foi Sob o Sol do Mucuri, que é a descendência alemã em Teófilo Otoni. É um livro que resgata famílias e pessoas que vieram para cá e ajudaram a construir o que a gente chama hoje de cidade de Teófilo Otoni. Então, Sob o Sol do Mucuri, lançado ano passado, em 2019, por duas autoras. Repare que até agora só falei de mulher. A importância das mulheres escritoras em Teófilo Otoni. Então, um livro lançado ano passado. E vou para outro. Né? Agora, vou falar um pouquinho de homem, né? Estou falando muito das mulheres. Aqui um livro, Santa Clara. A Estrada de Santa Clara, ela foi a primeira estrada carroçável do Brasil. Então, ela ligava o Porto de Santa Clara, que fica na divisa da Bahia com Minas Gerais e Espírito Santo, aqui com a cidade chamava-se Filadélfia. Teófilo Otoni nasceu com o nome de Filadélfia. Então, a Estrada de Santa Clara, tem vários livros, tem outros autores também, mas eu vou ficar preso, por enquanto, aqui ao nosso Jader. Então, Jader escreveu. Então, um livro interessante que fala das nossas raízes aqui da região, aquilo que trouxe a primeira iniciativa de desenvolvimento para Teófilo Otoni. Então, Santa Clara do Jader. Bom, mas o Jader levantou a história do passado, mas o professor Márcio Achim, que também é professor da Universidade Federal, junto com o Leônidas Barroso, escreveu e lançou também, há 2 anos atrás, a Estrada Santa Clara no século XIX. Né? Então, o caminho do Mucuri, mostrando a importância dessa estrada, que levou depois, inclusive, parte dela à construção da Estrada de Ferro Bahia-Minas, e que trouxe o desenvolvimento para tornar a cidade do Teófilo Otoni um polo comercial, que somos até hoje. E hoje também um polo educacional. Né? A Estrada de Ferro Bahia-Minas tem muitos livros sobre ela, mas um livro que eu recomendo é esse aqui do Alisburgo Batista Eleutério, que fala sobre a Estrada de Ferro Bahia-Minas e conta a história dela de 1879 até 1966. Então, a Estrada de Ferro foi aberta e, em 1966, na época do golpe militar, logo 2 anos depois ao golpe de 64, a ferrovia foi fechada, trazendo um pouco de isolamento aqui da região e atrapalhando bastante o desenvolvimento da região. Temos também, voltando a outro homem, já que estava falando das mulheres, o Valdeir. O Valdeir Lopes de Araújo escreveu A Filadélfia de Teófilo Otoni, uma aventura cidadã. Então, é interessante, faz um resgate histórico da importância da pessoa do Teófilo Otoni, que levou depois à fundação da cidade com o nome dele e o desenvolvimento aqui da nossa região. Então, está um livro aqui também do Valdeir Lopes de Araújo. Falando de Todos os Santos,
A literatura ela tem vários formatos. Ela pode ser romance, ela pode ser ficção, ela pode ser poesia, ela pode ser conto, ela pode ser crônica. E aqui eu tenho Crônicas, Todos os Santos, da Guiomar Santana Murta. Então, Guiomar Santana Murta escreveu Crônicas sobre Todos os Santos. Só para lembrar que o rio que corta a cidade do Aflotone é o rio Todos os Santos. Então, um livro muito interessante que eu recomendo também. Tem também, dentro da literatura poética, Da Amendoeira da Minha Rua. O nome é difícil de falar, Lélio Medina, né? Não sei se eu falei corretamente, mas é um livro muito interessante de poesias, em que há um resgate, né, poético do autor, e é muito interessante, tá? Vou falar de outra mulher. Repare que o Aflotone tem muita escritora mulher, né? Acho que, não sei se no final é mais mulher que homem produzindo. Temos aqui, por exemplo, Laís Ottoni, Povoadores do Vale do Mucuri. Muito livro interessante que fala aqui sobre a colonização da região e como foi povoada aqui a região do Vale do Mucuri. Então, Laís Ottoni, ela é fantástica nesse resgate. Um livro também muito interessante que fala da literatura de Teófilo Otoni. Falar um pouco aqui de ficção, né? Fragmentos, foi lançado, se não me engano, em 2017, Jair Júnior, né? Então, Fragmentos é um livro muito interessante. E quem de nós não traz fragmentos, né? Nas nossas vidas. Então, Fragmentos é um livro também pelo Jair Júnior. Aproveitando, já estou falando do Jair, vou falar de mim, né? Eu vou mostrar apenas 3 meus aqui ao mesmo tempo, para não cansar as pessoas. Então, está aqui um poeta apaixonado. Aqui, está aparecendo um poeta apaixonado, tá aqui. Poesia para meus netos e devaneios poéticos. Então, são livros de minha autoria, além também do outro livro, que é o primeiro Plano Municipal de Conservação da Mata Atlântica de Teoflotone, junto com a Estela, com a Janaína e mais outros autores, já lançado em 2017. Então, alguns livros meus também, para mostrar para vocês. Temos também da nossa presidente, né, Elisa Augusta de Andrade Farina, Reino Feliz, poesia infantil. Aí, poesia infantil em Teoflotone. Então, é muito interessante. A gente escreve para adultos e escreve também para crianças. Então, Reino Feliz, da nossa presidente Elisa Augusta de Andrade Faria. E ela, junto também com o Jair, escreveu mais um livro infantil, né? Aventuras do Príncipe Bernardo no Reino do Trânsito, Educação de Trânsito para Crianças. Olha que legal. Então, como educar as crianças no trânsito de hoje, para evitar acidentes, saber como atravessar a rua. É uma pena que, infelizmente, em Teoflotone não tem sinais educativos. Tá? O livro é uma forma de educar, mas a educação também dependeria do nosso executivo, que estamos em muita falha com relação a Teoflotone, em termos de planejamento urbano e de sinais de trânsito, né, que são os mesmos quando o Cabral chegou aqui. Né? Mas é outra história. Temos também Gonzaga de Carvalho, que fala o revolucionário Ottoni. Olha que fantástico. E foi realmente uma época de revoluções, né? Pós-Brasil, digamos assim, imperial, né? Na época do Império, do Ottoni, depois veio a República. Mas é um livro muito interessante, tá? Também sempre, que a gente recomenda. Falando do Jair, para não esquecer, tem um livro fantástico que ele fala Uma Estrada para a Vida. Quantos acidentes de trânsito acontecem? Quantas mortes a gente tem por ano no trânsito no Brasil? Então, nesse processo educativo, Uma Estrada para a Vida, ela vai mostrar para a sociedade, principalmente para o público mais jovem, juvenil e crianças, a importância de como conviver com o trânsito na modernidade, digamos assim. Tem um livro também fantástico, lançado pelo Instituto Histórico e Geográfico do Mucuri, a nossa presidente, a dona Ilha Soriano, e esse livro foi feito a várias mãos e conta a história das ruas mais importantes, digamos assim, do Teoflotone. Então, a importância de cada rua, o nome, o que representa aquele nome e por que aquele nome está ali. Então, por exemplo, vamos pegar uma rua qualquer aqui da cidade, você vai chegar aqui, vai identificar e vai saber
o que aquele nome representa. Isso aqui mereceria até uma live única, né? Seria um resgate muito interessante das pessoas que contribuíram para a história e desenvolvimento aqui de Teoflotone. Temos um livro também da Magali Barroso, Ao Verdadeiro Dono, né? Então, um livro muito interessante também, lançado agora em 2017. Temos aqui um livro escrito pela Regina Ribeiro Molina, que é a história de Antônio Galvão, mostra como esse homem desenvolveu e contribuiu para o desenvolvimento da região. Então, são livros muito interessantes, aqui escritos em Teófilo Otoni, para Teófilo Otoni. Então, o desenvolvimento de Teófilo Otoni tem que transpassar pelo conhecimento da literatura, pelo conhecimento da arte, porque literatura é conhecimento. Quando a gente lê um livro, vamos pegar, por exemplo, um livro como esse aqui, ó, da Isaura Caminhas, A Felicidade, né, está dentro de nós. Quando você pega um livro desse e começa a ler, você vai fazer uma viagem. Você vai fazer algo introspectivo e dizer, a felicidade está em mim. Então, se ela está em mim, como eu posso fazer os outros felizes? Então, a importância da literatura em nos orientar e nos transformar. Nós vamos além de nós. Nós podemos ser exemplo e sermos, digamos assim, motivadores de transformação e de mudanças. E é o conhecimento. Sem conhecimento não há avanços, sem conhecimento não há mudanças, e sem conhecimento não haverá desenvolvimento. Então, meus amigos, hoje foi essa live. Peço desculpas por estar só, mas estamos em época de pandemia e a gente precisa contribuir para o isolamento, para evitar que os hospitais fiquem sobrecarregados de pessoas contaminadas e algumas podem até não ter o sucesso de se recuperarem e levar até a morte. Então, vivemos uma fase difícil. Fiquem em casa aqueles que podem ficar em casa, façam esforço para se prevenir e prometo que dentro de alguns dias faremos novas lives, aí talvez falando um pouco mais de cada autor, mas isso vai ser ainda planejado. Agradeço a todos pela atenção e estou à disposição para qualquer pergunta. E desculpem aqueles autores que eu não falei, mas estou deixando por último uma autora fundamental, que é a Dona Didinha. Infelizmente, os livros dela eu esqueci lá na universidade, eu tenho alguns livros não didáticos na universidade para eu ler de vez em quando, nas horas vagas, ou quando na hora do almoço. De vez em quando eu paro para ler um pouco de literatura. E aí, os livros da Dona Didinha estão lá em cima. Né? A Dona Didinha hoje é uma senhora com mais de 100 anos. Eu sempre digo que ela é nossa mascote, é o nosso exemplo maior dentro da academia. Imagina uma pessoa com mais de 100 anos produzindo, escrevendo, ainda tocando piano, cantando e vivendo como um jovem de 16, 17, 18 anos. Então, ela é um exemplo para a gente. Ou seja, a idade não está no nosso biológico, a idade está no nosso mental. Se nós nos considerarmos jovens à cabeça, nós teremos mais longevidade, nós produziremos mais e não envelhecemos jovens. A pior coisa é ser um velho jovem. Porque quando o jovem fica velho, ele continua sendo jovem, mesmo sendo velho. Então, esse exemplo da dona Isaura, da dona Didinha, da dona Isaura Faciane e da dona Didinha, elas são exemplos que nos transcendem, que nos motivam a dizer a literatura é importante e faz parte das nossas vidas. A literatura deve ser acessível a todos. Então, portanto, eu agradeço a todos da Academia de Letras, né, por terem me acolhido em 2013, ao Instituto Histórico por terem me acolhido aqui em 2014, e eu faço o meu papel, além de ensinar, projetar e escrever, eu procuro também passar algumas gotinhas de transformação. Mirem-se no exemplo dessas escritoras e desses escritores, que através deles a gente consegue mais longevidade, mais exemplos, mais satisfação e mais preservação pessoal. E quando você está bem, que nem diz a Isaura Caminhas Faciane, a felicidade está dentro de nós. E se ela está dentro de nós, que continue após essa live, que venham outras lives, mas a partir de hoje, a felicidade está dentro de nós. Uma boa noite para vocês e até outro dia, se Deus permitir. Muito obrigado.